em ótimas condições. Hoje é o primeiro webinar da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares dedicada, neste caso, à terça-feira com Pedro Pita Barros, que nos vai falar sobre a dívida dos hospitais. Não sei se vale a pena fazer uma grande apresentação sobre o extraordinário economista Pedro Pita Barros, que é uma referência nacional e europeia e internacional na área de economia da saúde. E este tema, por demais, é importante para o setor hospitalar e, naturalmente, também de uma forma genérica para o setor da saúde. É um problema recorrente do sistema de saúde português e será importante perceber qual é que é o comportamento passado e tentar compreender também o que é que será previsível em termos de comportamentos futuros desta dívida. Portanto, eu não vou alongar muito mais e dava já a palavra ao Pedro para iniciar o webinar. Muito obrigado, Pedro, pela disponibilidade em estar connosco hoje. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos também. Bem, em primeiro lugar, obrigado, Alexandre, pela simpática introdução que fez. Eu acho que foi apenas para justificar eu ser o primeiro a testar o sistema. E, portanto, se acontecer alguma coisa má, a culpa é minha de qualquer forma. Bom, julgo que também haverá a possibilidade das pessoas irem colocando perguntas que depois discutiremos no final. Eu vou tentar ocupar cerca de 20 a 30 minutos de discussão. E o primeiro ponto que quero apresentar é, desde logo, o que é o panorama das dívidas, o que é que são os números dessas dívidas hospitalares. Em particular, as dívidas dos hospitais EPE, tal como são reportadas pela Direção-Geral do Orçamento na síntese de execução mensal, que é publicada todos os meses com um calendário pré-anunciado e que corresponde também aos valores que são colocados com um mês de desfazamento no portal da saúde, no tab da transparência, onde aparece então desagregado por unidade do Serviço Nacional de Saúde essas dívidas. Inclui os hospitais EPE e inclui também os serviços centrais. Portanto, quem quiser saber os números em detalhe pode ver no portal da transparência. Quem quiser ver o número mensal, simplesmente o agregado, encontra na Direção-Geral do Orçamento com um mês de avanço. E este primeiro gráfico que tem aqui corresponde a essa informação desde janeiro de 2012 até janeiro de 2018, sendo que o número de janeiro de 2018 corresponde ao mês de dezembro de 2017. E o que nós encontramos ao olhar para esta figura é, primeiro, qual é a escala geral das dívidas, e deu para perceber que naqueles períodos iniciais da Troika, no primeiro semestre de 2012, houve sobretudo o reconhecer de dívidas passadas que existiam, mas não estavam ainda provavelmente totalmente registadas, e temos por isso esta fase aqui de crescimento. Existe depois uma fase de negociação e regularização a conversas nacionais, que é todo este período de 6 meses a seguir, e provavelmente muitos de vocês se lembrarão de como é que foram as negociações dessa altura. Depois vamos alternando períodos de crescimento, como este e este aqui, com períodos de regularização, esta queda e agora esta queda aqui. E temos alguns aqui este tempo mais atípico, em 2015, que vai essencialmente do início de 2015 até o verão de 2015, em que se alterna uma certa tendência de descida em termos globais, mas aos soluços. Cresce, baixa, estabiliza, baixa, estabiliza, depois volta a crescer. Portanto, quando nós olhamos para as questões das dívidas hospitalares, o primeiro ponto que se tem que ter em mente é que comparar apenas os valores de dezembro de um ano, os valores de dezembro do ano anterior, normalmente não traduz o que está a passar. Porquê? Porque temos estas quebras, normalmente no final do ano, das regularizações, que depois acabam por seguir sendo comidas ao longo do tempo pelo crescimento a seguir. O que significa que a visão estática da fotografia no final do ano não traduz de todo a visão dinâmica de crescimento de mês a mês. E essa é, talvez, uma das mensagens centrais quando olhamos para este problema. Não é olhar para ele como um problema pontual, é olhar para ele como um problema que tem estado cá provavelmente há mais de 20 anos. Não? Embora estes números só estejam até janeiro de 2012, se nós fôssemos buscar os valores de orçamentos retificativos para os anos desde 98 ou 99, em que eram fiáveis, até os anos de 2012, que é onde começa esta série, também teríamos orçamentos retificativos provocados por estas dívidas.
o sistema de informação é que era diferente. Portanto, temos uma rotina instalada no funcionamento do nosso sistema hospitalar em que se acumula dívidas que depois temos regularizações e que depois se dão novamente origem à dívida. O que significa que quando se anuncia mais uma regularização, a única coisa que nós podemos antecipar é uma queda de série seguida de novo crescimento. E, portanto, o desafio principal é perceber o que é que se está a passar neste crescimento e perceber o que é que são os aspectos subjacentes do problema e posteriormente então pensar nas soluções que vão atacar o problema em si e não fazer mais uma regularização. É comum aquela frase de que quando se tem um problema e se tira dinheiro para cima dele, desaparece o dinheiro, mas o problema permanece. Este parece ser uma dessas situações em que sistematicamente atiramos para lá o dinheiro e o problema vai permanecendo. Bom, mesmo assim, se esta inspeção visual dá uma ideia, nós temos agora que pensar como é que conseguimos tornar mais precisa a noção de que temos uma dinâmica que tem quebras associadas apenas às regularizações. E a forma como eu tenho olhado para isto inclui dois aspectos diferentes. O primeiro é perceber quais são estes ritmos de crescimento nos vários períodos e para isso vou utilizar a análise de regressão que tenha em conta as quebras e o segundo aspecto é perceber o que é que este número agregado esconde e em particular tentar perceber se o crescimento dos últimos tempos, ou os últimos crescimentos, tem sido o afunilar do problema num conjunto pequeno de hospitais que têm muita dívida ou se é um problema que se está a espalhar mais do que o que já esteve. E para isso também vou sugerir um indicador que permite ter uma ideia se estamos a ter um aspecto concentrado em algumas unidades ou se é cada vez mais um problema sistémico que afeta mais hospitais. Porque é que isto é relevante? Não é apenas uma questão de name and shame, é também uma questão de perceber qual é a solução que se pode encontrar. Se eu tiver uma concentração maior numas unidades, eu posso ter medidas mais direcionadas a isso. Se for um problema geral de sistema, o problema que se está a espalhar, eu tenho que ter medidas gerais que olhem para o problema. Portanto, há uma lógica inerente a essa divisão de qual é a motivação, de qual é a evolução subjacente. Ok, então qual é o ponto inicial de pôr a análise da regressão? O primeiro aspecto que se deve ter, que eu quis ter em conta foi, se eu tenho estes elementos de subida, aqui uns de descida, uns de subida, outros aqui, é evidente que se eu não faz sentido eu traçar uma única reta de evolução. Como não faz sentido eu calcular apenas qual é a taxa de crescimento de dezembro de 2017 para aqui dezembro de 2016. Porque se eu calcular apenas esta diferença, tenho um saltinho pequenino, embora esta curva toda me traduza algo que eu não posso ignorar se considerar apenas os valores de final de ano. Portanto, aqui a primeira fase é estabelecer isto será uma reta de regressão, esta será outra reta de regressão, esta outra, e portanto eu teria aqui linhas que traduziriam estas evoluções. Okay? Agora, eu também tenho a informação de que isto faz tudo parte do mesmo sistema e fazendo tudo parte do mesmo sistema, eu quero que as propriedades estatísticas de cada ponto, de cada linha, sejam comuns a todos eles. Portanto, essencialmente eu faço uma análise de regressão que tem, ver se eu consigo passar o slide, passei demais, que tem este aspecto, isto é apenas para parecer muito sofisticado, tudo que tenha 6 casas decimais é obviamente sofisticado, mas essencialmente o que é importante retirar daqui? Estas linhas que dizem tend são as tendências e portanto são as inclinações daquelas subidas e portanto refletem qual é o ritmo médio de crescimento mensal de cada uma daquelas linhas. Portanto, temos este tende 3, 34 e tende 1,80. Se eu voltar atrás, significa que neste período aqui o crescimento foi em média de 80 milhões de euros por mês. O 3 é esta linha aqui e este foi o tal que tinha 34 milhões por mês. Okay? Era esta linha. Portanto, eu tenho isto em cada uma delas. O que eu posso a partir daqui também fazer é perceber se algumas das tendências foram comuns ou não. Isto é, se este crescimento aqui é semelhante a este crescimento aqui, se é semelhante a este crescimento, se é semelhante a este crescimento. Qual é a importância de olhar para os crescimentos dessa forma? Se elas forem basicamente o mesmo ritmo de crescimento, então cada regularização que eu faço não mudou rigorosamente nada no funcionamento subjacente do sistema hospitalar. Tudo o que possa lá estar a gerar esta dívida manteve-se exatamente. A única coisa que eu tive foi
uma redução durante algum tempo. E, portanto, em termos de análise estatística, o que eu tenho que fazer a seguir é perceber até que ponto estes coeficientes são iguais entre si. Eu posso fazer isso de uma forma estatística, dando origem, por exemplo, aqui a juntar as tendências no que são as linhas 3 e 6, linhas 4 e 8, linhas 5 e 7. Este aqui é aquele período de alguma descida em 2015. E posso ir testando quantos deles é que têm esses efeitos. Estes outros elementos que aqui estão, são os constantes de uma análise de regressão, traduzem de alguma forma as quedas das polarizações, mas não têm grande interpretação por si, na medida em que servem apenas para apoiar a definição das linhas de tendência, que são o que me interessa. E, portanto, se eu tomar a versão mais recente com os vários testes que podem ser feitos, o que eu tenho é que naquele primeiro período houve ali uma descida, um crescimento de 80 milhões de euros por mês, desculpem. Depois, aquele período de regularização de 6 meses correspondeu a uma descida de 190 milhões durante o período de regularização, que não foi um único mês, foram vários. Depois temos crescimentos à volta dos 36, dos 26, e houve naquele período de 2015, desceu pontualmente a 9 milhões. Portanto, essencialmente, nos últimos tempos, andamos à volta destes 36 com alguma regularidade, houve um tempo que foi 26. O que significa que, quando conseguimos agregar estes valores, estas tendências, estamos na presença de um problema que não se está a alterar. Eu posso traçar o mesmo gráfico, agora com as linhas de tendências apontadas e com aquelas que são similares entre si. E aqui o que eu consigo ter, em primeiro, esta azul foi a dos 34 milhões de euros por mês, e esta a preta aqui, cheio, são os 28. Mais interessante é nós olharmos para o que tem sucedido no último ano em si mesmo, que é esta linha vermelha que aqui está. E isto porquê? Porque no ano passado, também no final do ano, houve uma regularização que deu este salto de um momento para o outro, que permite dizer que no ano, o último valor de 2016 estava abaixo do último valor de 2015, ou próximo disso, mas o que nós vemos é que depois dessa regularização voltou rapidamente a crescer esta dívida, e esta linha vermelha tem uma inclinação superior à linha preta, o que significa que regularizou-se colocando-se lá muito dinheiro, e a resposta a esse colocar muito dinheiro foi um acelerar deste crescimento da dívida. Já discutiremos daqui a pouco o que é que possa estar subjacente, o que é que possa estar a determinar estes valores. Também importante é que nestes últimos meses, antes desta regularização, que foi feita parcialmente em dezembro, que permitiu baixar novamente em dezembro a dívida, desde que foi provavelmente no final do verão anunciado que estavam em curso de negociações para mais verbas extraordinárias para a saúde, para estas dívidas, vemos aqui que há um acelerar ainda no final do ano. Desta parte aqui, estando acima da linha de regressão, significa que houve um acelerar nos últimos meses, antes desta regularização. O que coloca a questão de, quando há um anúncio de que haverá mais verbas, de repente começam também a surgir mais dívidas, que podem ter duas origens, podem ser dívidas que ainda não estavam registadas e que foram registadas para cada unidade ter uma melhor posição no aspecto de receber verbas de regularização, ou pode ser despesa adicional que, como sabe que virá dinheiro, pode agora ser feita na esperança de que o dinheiro que venha também ajude a cobrir isso. Isso que quem estiver na gestão dos hospitais poderá melhor ajudar a perceber o que aqui está. Mas claramente, só olhando numa análise fria de números, sem conhecer a situação de cada hospital, nós percebemos que existe uma dinâmica que tem estado presente desde sempre e que essa dinâmica nunca é cortada pelas polarizações extraordinárias e que provavelmente anúncios que são feitos de verbas extraordinárias para regularização só motivam o aparecimento desta dívida, sendo que o aparecimento pode ter essas várias origens. Um dos aspectos que às vezes surge nestas discussões sobre as dívidas é também qual é a importância do próprio ciclo político nisto. E aqui também nós conseguimos encontrar um ciclo político que não é necessariamente uma questão de governos, mas claramente aqui, por exemplo, em 2015, a partir do momento em que nos começamos a aproximar das eleições, portanto a partir de agosto de 2015, sabendo que as eleições eram em outubro, houve uma inversão de uma tendência relativamente descendente que havia deste período. E claramente
passou a haver provavelmente uma menor pressão sobre a gestão para garantir esta curva descendente. O que é curioso visto de fora e não estando lá dentro olhando apenas para os números, é que seria de esperar que após um período de crescimento como foi este, e havendo uma regularização, que esta linha vermelha eventualmente fosse menos inclinada, porque já teria havido crescimento aqui, que seria o destapar desta tendência decrescente que houve no ano de 2015. Começou em 2014 e foi pela primeira metade do ano de 2015. Ora, se isto tivesse sido apenas tapar a panela de pressão, que depois abriria, esta linha devia ser mais forte, mas não, aparentemente destapou-se a panela de pressão, sobretudo a partir de janeiro de 2017, o que em termos de implicações de gestão e de perceber o que se passou, coloca a necessidade de colocar algumas hipóteses sobre o porquê desta evolução. O que é que se pode dizer também olhando para este quadro global? Sendo um problema de dívidas, nós sabemos que a maior parte destas dívidas são dívidas à indústria farmacêutica, mas é errado pensar que isto é um problema apenas de medicamentos ou de preços de medicamentos, que são um problema em si mesmo, que se poderá tratar numa outra ocasião, mas essencialmente o que temos aqui é dívidas que são criadas porque se deixa de pagar ao fornecedor que tem mais capacidade de aguentar financeiramente o atraso no pagamento. E como tal, o que nós temos que pensar é porque é que estas dívidas surgem como válvula de escape na gestão. E até que medida é que estas dívidas não criam aquilo que para aí há 10 anos, quando comecei a olhar com mais cuidado a questão das dívidas, chamei o complexo de Robin dos Bosques, que é quem gera bem e se mete dentro do orçamento, a recompensa que tem é depois retirarem orçamento, porque sabe gerir para dar àqueles que têm um déficit elevado. O que significa que pode haver aqui um efeito dinâmico de quanto mais dívida eu tenho, mais consigo ter regularização e, portanto, mais me compensa não controlar essa dívida. Evidentemente, se eu tiver orçamentos que não são realistas, isto é, que não são compatíveis com a atividade assistencial que é solicitada, então, se não existe capacidade de entrar dentro do orçamento, também não existe nenhum incentivo em ter essa boa gestão. Portanto, nós podemos também estar aqui a minar, de alguma forma, por esse complexo de Robin dos Bosques, os incentivos à boa gestão. E daí também a importância de olhar para a forma como é dividida, como é que tem evoluído entre as diferentes unidades estas dívidas dos hospitais. Ok, esta aqui, neste momento é só um conjunto de pontos, mas o que eu te pretendo traduzir neste gráfico agora é a lógica de divisão da dívida pelos diferentes hospitais. E aqui como concentrar apenas nos hospitais EPE. E essencialmente o que é que eu tenho aqui? Eu fui calcular para cada mês qual era a proporção da dívida ou de pagamento em atraso, mais corretamente, de cada um dos hospitais sobre o total dos pagamentos em atraso. Okay? Para alguns hospitais existe um valor negativo, que deve ter a ver com notas de crédito ou outros mecanismos similares, e nesses casos eu ignorei a observação. Coloquei a zero. E, portanto, isto aqui são apenas para os hospitais que têm pagamentos em atraso com valor estritamente positivo. E aqueles que tinham valor zero, porque não tinham nada, também foram incluídos. Aqueles que tinham valor negativo não estão incluídos. O que na verdade também não faz diferença para a forma como eu vou tratar isto. O que é que eu tenho então? Tenho tenho o peso do pagamento em atraso de cada um sobre o pagamento em atraso mensal daquele mês. E o que eu faço é ponderar cada um desses valores pelo próprio valor para dar mais importância aos valores mais elevados. Portanto, essencialmente, o que estes pontos traduzem, aqui neste eixo, que tem aqui este DH, é o valor da soma do peso ao quadrado de cada hospital na dívida. O que é que isto me traduz? Se eu tiver tudo concentrado num único hospital, este indicador teria valor 1. Porquê? Porque se tivesse toda a dívida concentrada num único hospital, a sua cota de mercado, digamos assim, em termos de pagamentos em atraso, seria 1, 1 ao quadrado é 1. Se eu tiver isto dividido em 2 de forma igual, em que um hospital teria 50% da dívida aos pagamentos em atraso e outro hospital teria 50% dos hospitais em atraso, 50% elevado ao quadrado é 0,25, teria 0,5 de somar 0,25 com 0,25 do outro. E, portanto, este indicador tem a característica de, conforme eu vou dispersando os pagamentos em atraso, ele vai tendo um valor mais baixo. Okay? E o que eu tomo aqui é a diferença
para o mês anterior deste indicador. E, portanto, quando eu tenho um valor positivo do indicador, significa que estou a concentrar mais a dívida. Quando eu tenho um valor negativo para este DH, eu estou a desconcentrar a dívida. Okay? O eixo aqui que tem é qual é a variação mensal da dívida face ao mês anterior. E, portanto, quando eu tenho aqui este 200 milhões, significa que aumentei 200 milhões a dívida de um mês para o outro. Se tenho aqui menos 200 milhões, reduzi menos 200 milhões a dívida de um mês para o outro, os pagamentos em atraso de um mês para o outro. Aqui o aspecto importante é que em 2016 eu tive, sobretudo, coisas neste quadrante negativo, o que significa que eu estive a desconcentrar a dívida. Houve mais hospitais mais afetados. Se eu olhar para 2017, então torna-se muito claro que o deste DH foi sempre negativo, o que significa que eu espalhei mais o problema dos pagamentos em atraso por todos os hospitais e, como estou nesta parte positiva, a dívida esteve sempre a aumentar de um mês para o outro. E, portanto, o que esta imagem me diz, face aos números que eu tinha da evolução mensal do outro gráfico atrás, é eu estou a ter um crescimento da dívida em 2017 que é caracterizado por um espalhar por dívida por mais hospitais. Aqueles que tinham pouca têm um crescimento proporcionalmente maior. Então, eu tenho, de certa forma, um agravar do problema para mais unidades, digamos assim. E, portanto, aqui a importância é eu começo a ter um problema que é cada vez mais sistémico e não um problema apenas de uma unidade ou duas unidades. Se eu confrontar isto durante o período todo que tenho de dados, aquele desde 2012 até agora, e os pontos a vermelho são o ano 2017, eu vejo que esta desconcentração, este aumentar do problema em termos de espalhar por mais unidades, surgiu sobretudo nos últimos anos, porque já tivemos períodos em que conseguimos reduzir em que se concentrou o problema e reduziu a dívida de uns meses para os outros. Inclusive, eu tive aqui esta situação que seria uma situação em que eu estaria a desconcentrar e a diminuir a dívida. De qualquer forma, os pontos vermelhos acentuam uma maior preocupação sistémica com isto. Também posso pegar nas duas unidades que têm maior dívida neste momento, e, portanto, são os dois hospitais, ou centros hospitalares, que à data de dezembro de 2017 tinham um valor mais elevado de pagamentos em atraso, e olhar para a evolução toda deles desde 2014, que achei que não valia a pena ir mais para trás, mas poderia-se pôr. E aqui o que é interessante é que, de alguma forma, eles mostram evoluções diferentes e reações diferentes. Então, temos aqui um crescimento, uma regularização forte, que nunca existiu neste outro hospital, mas depois continuou a tendência de crescimento, e aqui em Santa Maria, ou no centro de Lisboa Norte, são mais evidentes as regularizações extraordinárias, e que depois destas regularizações extraordinárias tudo volta a crescer, e em particular desde a última regularização extraordinária do último ano, esta inclinação aqui é bastante mais elevada do que esta inclinação aqui que também existe neste hospital. E provavelmente, se eu fizesse isto para todos, teria figuras não muito diferentes em termos destas evoluções, embora haja aqui claramente respostas, isto é, benefícios diferentes na capacidade de regularização, deve estar associada às verbas que receberam, e depois a evolução a seguir a essas regularizações, como é que evolui. O que significa que dentro daquele panorama geral de acumular dívida, regularização, acumular dívida, os hospitais também vão tendo situações diferentes, embora com uma tendência global que me parece que é relativamente comum, também quando analisado pelo outro indicador. O que é que isto sugere? Que temos que ter, em termos de intervenção, uma filosofia diferente daquela que tem sido a da regularização e provavelmente diferente daquela que se anuncia de ter simplesmente o Ministério das Finanças a ajudar a controlar a dívida. Esta não é uma questão orçamental, é uma questão de gestão e tem que ser vista como tal. Essa questão de gestão tem a meu ver, dois aspectos separados. O primeiro, um aspecto que é comum a todos, que é responder à pergunta: será que o orçamento que é atribuído é um orçamento que faz sentido face ao movimento assistencial que é pedido? Portanto, no fundo, saber se temos um orçamento realista ou, se quiserem, se temos tal subfinanciamento crónico, consoante os atores políticos, encontramos as diferentes terminologias. Portanto, a primeira fase será avaliar se o orçamento que é atribuído pode corresponder ao movimento assistencial que é solicitado em condições de eficiência. Primeira pergunta. A segunda pergunta é, ok, se eliminarmos esse elemento, quanto da variação da evolução da dívida
corresponde a elementos idiosincráticos de cada hospital, elementos específicos de cada hospital. E nesse caso, faria sentido, quanto a mim, ter um sistema de alerta em que, quando se observasse um ritmo de crescimento muito superior a outro hospital, deveria haver uma task force de intervenção, de gestão, em que a gestão do hospital em causa fosse ajudada a alterar o caminho que está a fazer, ter uma ajuda na gestão que está a fazer por uma equipa externa, e caso isso não resulte, pensar mesmo na substituição dessa equipa de gestão. E, portanto, ter mecanismos claros de intervenção sobre a gestão e não apenas mecanismos de controle orçamental. Até porque se as dívidas são um mecanismo de fuga ao controle orçamental, não é um maior controle orçamental que o vai resolver. Portanto, temos aqui, para solucionar este problema das dívidas hospitalares, ter uma medida macro de orçamentar adequadamente, ou encontrar outra forma de financiamento dos hospitais que não seja por orçamento global, posso deixar em aberto essa possibilidade. E a segunda parte é, na medida em que eu tenho um orçamento e tenho a criação de dívida, ter uma task force de gestão, uma espécie de equipa de emergência de gestão que entre a fazer o salvamento da gestão do hospital quando se verificar que não consegue entrar dentro do regime normal se tiver um orçamento realista. Pronto, demorei quase os 30 minutos e estou agora disponível para então termos algumas questões que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela excelente exposição. Nós já temos aqui pelo menos uma pergunta do Filipe Ribeiro, que na prática vem perguntar se é habitual ouvir-se que existe o financiamento na saúde. Aliás, já começamos a ter várias perguntas. O que eu pedi a partir de dois mecanismos para fazer perguntas. Temos um quadro de opções na área inferior do ecrã, que é o Q&A. Podem ver talvez com o rato, não sei se conseguem ver. Ou podemos dar a palavra diretamente para colocarem as perguntas em direto. Isso eu pedia, há uma opção de levantar a mão no software e nesse caso eu dava-vos a palavra e colocavam a pergunta em direto. Em relação às perguntas que foram já colocadas no Q&A, temos uma pergunta do Filipe Ribeiro, que pergunta se é habitual ouvir-se que existe o financiamento na saúde. Existe algum cálculo de quanto seria esta dívida? Se o Orçamento de Estado mantivesse as dotações que foram atribuídas em 2015, 2016 e 2017, mas não se tivessem reposto as 35 horas e outras medidas de reposição salarial? Não sei se Pedro quer já dar a resposta a esta primeira pergunta. Posso já dar a resposta a essa? Não sei se existe esse cálculo, é certamente possível fazer esse cálculo, desde que se tenha a informação sobre a despesa com recursos humanos de cada unidade. E, portanto, a resposta é sim, tendo a informação necessária, isto está no Ministério. A resposta é não para quem, como eu, está fora e só tem acesso à informação que está publicamente disponível. Eu não tenho a informação de quanto é que é, em cada um destes meses, ou sequer no global, o peso da massa salarial dividida por categorias suficientes para calcular as medidas de reposição salarial, uma vez que a reposição salarial também está associada ao nível de salários que existe no hospital, entre os diferentes escalões de remuneração. Portanto, sim, é possível fazer, não tenho informação para fazer. A outra pergunta é do Rogério Gaspar, se podemos assumir que as cativações tiveram um impacto na transferência de valores para o aumento da dívida ou a ineficiência de gestão é o principal fator? Isso é logo uma pergunta bastante clara. Sim, eu já consigo ver as perguntas, já descobri como é que vai gestar. Ótimo. Você já pode responder diretamente. Sim. Acho que, quer dizer, eu acho que, honestamente não acho que as cativações tenham tido um impacto naquela evolução de aumento dos pagamentos em atraso. O que lá está é uma tendência geral subjacente do passado. É evidente que em 2017 se houve cativações e se eles receberam menor orçamento ou poderão ter criado mais dívida. No entanto, não parece que isso seja o fator determinante para esta tendência de crescimento que nós estamos a ver. Isto é, mesmo que não tivesse havido cativações, podíamos ter tido um crescimento eventualmente ao ritmo do que já houve no passado, dos
poucos milhões de euros, mas haveria sempre esse crescimento. Portanto, não me parece... As cativações podem ter mudado ligeiramente o declínio, portanto a linha vermelha ser um pouco mais acentuada, mas não justifica o crescimento contínuo da dívida que já vem de trás. A responsabilidade será mais no Ministério das Finanças ou em cada hospital? Olha, eu reparto entre os dois. Está no Ministério das Finanças, na medida em que não olha para este aspecto como um aspecto de gestão, em que é preciso pensar qual é o orçamento realista ou que é exigível para o movimento assistencial que se quer ter. E, portanto, isso implica também discutir o movimento assistencial de cada hospital. Eu não estou a dizer que deva-se dar o dinheiro que cada hospital diz que quer ter para aquilo que diz que quer fazer. Okay? Por isso é que eu falo em movimento assistencial a ser determinado pelo Ministério da Saúde. Mas depois, dentro de cada hospital, há claramente também diferenças na forma de reação. E esta última figura que eu te pus aqui mostra claramente que, provavelmente, entre o Chuc e Lisboa Norte, há diferenças que estão substanciais. Nós vemos que em Lisboa Norte temos quedas na dívida, nos pagamentos de atraso, no final, em alguns momentos, que devem ser regularizações naquela altura, mas depois tudo volta ao sistema que lá está. No Chuc nunca houve regularizações da mesma dimensão e a tendência é crescente nesses pagamentos de atraso, mas com um ritmo mais suave. Portanto, isto claramente estará associado com gestão, porque não acredito que as cativações sejam discutidas hospital a hospital, ao ponto de gerar estes elementos. E, portanto, aqui há certamente elementos de gestão de cada hospital que vai ser preciso explorar. Agora, seria interessante desagregar a evolução da despesa comparativamente com o aumento da dívida. Sim, e também seria interessante fazer uma coisa, e eu ainda não tive, essa é meia culpa, que ainda não tive paciência de montar as contas para o fazer, é também perceber quanto é que da dívida que existe 6 meses antes é transformada em pagamentos em atraso num determinado mês. Que também pode traduzir de alguma forma em que medida que o hospital está a deslizar mais para o futuro de pagamentos em atraso. E isso pode ser interessante de perceber como é que as opções de gestão têm sido feitas aí. Mas sim, isso é algo que se pode claramente também tratar. Licínio, ok, uma boa opinião. A questão essencial tem a ver com a insuficiência orçamental para o nível de atividade. Sim, mas não só. Como eu digo, se isso fosse verdade, nós não teríamos tanta variabilidade na evolução do hospital para o hospital. Existem também aspectos específicos. O que nós temos falta neste momento é de um bom mecanismo de indicadores que eu acho que podem ser calculados com a informação que existe no Ministério da Saúde, mas que não é toda ela pública para observadores exteriores poderem calcular, que é tentar dividir o que é observado em termos de crescimento da dívida, o que possa ser devido à insuficiência orçamental e o que possa ser devido à variabilidade pela gestão de cada unidade. Okay? E aqui claramente nós temos que perceber como é que fazemos essa separação, mas estatisticamente não me parece complicado pensar em procedimentos que possam fazer e é algo importante. O que é que isso significa também? É que implicitamente estaremos a fazer uma avaliação da qualidade, em geral, da gestão hospitalar, que é algo que há muitos anos que se fala, mas que nunca ninguém, vamos aqui atores políticos, levou suficientemente a sério para montar a forma de o fazer. Temos os indicadores de benchmarking, que o Alexandre, aliás, noutra encarnação, ajudou a montar, mas isso não se traduz no final numa avaliação clara e geral de quais são aqueles hospitais que estão com problemas na sua gestão ou que devem repensar a sua gestão, que seria o passo seguinte. Agora, essa informação é útil, mas para ser combinada é preciso tê-la toda e não é fácil estar a recolher número a número para fazer esses cálculos. Okay? Eu creio que o Licínio também gostava de estar a colocar aqui no ar, eu vou-lhe dar a permissão para perguntar diretamente. Não sei se ele está à espera. Se não está, vai passar a estar, não é? Exatamente. Mas tem o micro já ligado. Licínio, queres fazer também algum comentário? Não, parece que não. Pelo menos o micro dele não está de forma conveniente. Continuamos aqui com mais perguntas? Vamos lá. Do Guilherme Duarte. Espera aí, antes disso havia muito falta de uma. Está aqui, Vasco Mendes. Não, a pergunta é adequada. E se existe diferenças, estudos que façam a avaliação da diferença de gestão de profissionais com formação médica de base ou profissionais com formação económica de base? Bom, internacionalmente sim.
e remeto para os trabalhos do Nicholas Bloom com a Carol Proper, com John Van Reenen e com um outro, que fazem isso para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e tem uma metodologia que permite fazer isso. Quando eles começaram esses trabalhos no início desta década, portanto em 2010, 2011, eu cheguei a propor cá em Portugal, juntamente com um outro professor da Universidade de Coimbra, que se fizesse esse mesmo tipo de análise de desempenho, usando a mesma metodologia, e chegamos a contactar o Nicholas Bloom para fazer isso. Como é preciso treinar entrevistadores para ter elementos quantitativos que permitam fazer essa comparação, na altura chegámos a uma conclusão que era preciso cerca de 3.000 euros por hospital para se conseguir fazer essa análise. Nunca foi feita porque nunca se conseguiu ter um interesse suficiente de quem quer que fosse, seja financiamento de investigação, seja de financiamento de serviços de saúde, para se fazer essa análise da gestão dos hospitais, fazendo essa distinção. Okay? E, portanto, que eu conheça, não existe nenhuma análise com esse tipo de metodologia séria para fazer isso. Existem alguns trabalhos, nomeadamente do Vítor Raposo, que olham para algum destes elementos, e existe supostamente em andamento a tese do próprio Alexandre Lourenço, que tocará alguns destes aspectos. Portanto, Alexandre, se depois quiseres dizer o que é que já sabes sobre formação de base e gestão, também será certamente... Eu já agora, como não sou eu que estou a ser alvo do webinar, dava-me a liberdade de não responder. Mas, entretanto, eu só te pedi era uma coisa, que as pessoas não conseguem ver as perguntas. Ok. Eu leio as perguntas. Para ler antes de responder. Está bem. Ok. Pronto. Então, depois, num próximo webinar, poderão fazer esta pergunta ao Alexandre. Aqui uma outra pergunta do Guilherme Duarte. Em que medida é que este crescimento de dívida sistémica pode ser indicador... Vou fugir uma pergunta, espera aí. Pode ser indicador de que todo o setor da saúde tem sido gerido em pressupostos falsos, pagamento por HDH, e de que maneira os pressupostos podem alterar este paradigma de pagamento por valor. Ou não podemos extrapolar que uma tendência estratégica, que uma mudança de estratégia de pagamento traga necessariamente poupança de gestão de dívida. Bom, na verdade nós não temos pagamento por HDH, nós temos pagamento por orçamento global, em que o orçamento global espera-se que seja determinado de alguma forma de acordo com a atividade que deveria ser desenvolvida e os custos que essa atividade teria, mas depois o problema é que segue-se um processo de cozinha orçamental que basicamente faz com que, frequentemente, ou na maior parte dos casos, o orçamento global inicialmente atribuído e que faz parte dos contratos de programa possa ter pouca relação com a despesa que é relativamente expectável face ao movimento que é pedido nesse próprio contrato de programa. Portanto, o nosso problema é pressupostos falsos, sim, no sentido em que existe uma distância entre o que é pedido e aquilo que é dado em termos financeiros. Há muitos anos atrás, quando havia orçamentos retificativos, isto traduzia-se no orçamento inicial ser basicamente o ponto de partida para a negociação de um orçamento retificativo. A partir do momento em que desapareceram os orçamentos retificativos, o orçamento inicial é basicamente uma dívida é basicamente o ponto de partida para uma acumulação de dívida que depois gerará um poder de negociação na regularização. Pelo menos é a minha sensação visto de fora. Pagamento por valor. Não, o pagamento por valor frequentemente tem sido apresentado como uma solução para estas coisas, mas é difícil que se consiga fazer um pagamento integral de hospitais por valor, por vários motivos. Primeiro, nem todas as atividades do hospital são isentas de incerteza suficiente para poder ser pagamento por valor. Isto é, para eu ter pagamento por valor, eu tenho que ter uma relação muito clara entre a ação que é tomada pelo hospital e o resultado que eu observo. Ora, em muitas das intervenções que são feitas existe um elemento de aleatoriedade importante. E, portanto, eu posso estar simplesmente a pagar a sorte que possa existir. Mais perto desta lógica de alterar o sistema de pagamento é de fazer um pagamento por capitação que é mais amplo, que impõe um pouco mais de risco e dá também alguma flexibilidade de gestão. O nosso problema não é tanto neste momento um problema de qual é o modelo exato de pagamento que se usa, mas saber se os próprios hospitais têm os instrumentos de gestão suficientes até para gerir dentro daquilo que lhes é pedido. Portanto, eu tenho a impressão que aqui há que alterar o paradigma também do que é gerir e provavelmente passar a ter uma boa resposta para se um hospital gera sistematicamente dívidas sem justificação para tal, o que é que se lhe faz? Como é, no limite, poderemos encerrar, poderemos simplesmente mudar a gestão, poderemos ter medidas mais drásticas do género dizer durante 5 anos todos os profissionais desse hospital têm uma redução de salários de 10% até se equilibrar.
não sei qual é a resposta, mas é claramente uma resposta que tem que ser colocada em cima da mesa, que é, se não forem cumpridos orçamentos razoáveis que sejam estabelecidos, é preciso estabelecer os orçamentos razoáveis, saber depois o que é que se tem que colocar como resposta adicional a isso. E, portanto, enquanto não se fizer isso, enquanto houver regularizações extraordinárias que permitam limpar dívidas passadas, qualquer que seja o mecanismo de pagamento, vamos ter sempre o incentivo de continuar a usar a dívida como forma de fugir a uma melhor gestão ou ultrapassar o subfinanciamento, consoante o que acharem que está mais na base de cada hospital. Pois, a pergunta seguinte é, há hospitais que apresentam uma tendência de constante crescimento de dívida e havia outros em que a tendência não é tão significativa. Isto não estabelece uma necessidade de realização dos orçamentos de contrato de programa só por baixo de cada hospital? Sim, e sobretudo estabelece a necessidade de os seus contratos de programa serem discutidos, negociados e assinados com um tempo suficiente de antecipação ao início do período a que vão dizer respeito. Portanto, se calhar neste momento devia-se estar a assinar e a preparar os contratos de programas de 2019. Também faz sentido, se calhar, pensar que os contratos de programas não devem ser anuais e devem ser, provavelmente, ter uma perspectiva de 3 anos, pelo menos. Senão é impossível exigir ao mesmo tempo que haja planeamento estratégico e dizer que ano a ano existe uma espada sobre o orçamento. Não faz sentido, até porque se eu tiver um orçamento de 3 anos posso planear gastar mais um ano para depois recuperar no ano seguinte, quando que se eu tiver ano a ano, conta apenas a poupança imediata de cada ano. E, portanto, eu tenho que ter aqui instrumentos de reavaliação dos orçamentos, sim, e tenho que ter instrumentos de gestão de um lado e do outro, que permitam depois essa gestão ter lugar nos hospitais. Pois, a pergunta seguinte é, o Governo anunciou em finais de 2017 a injeção de capital para diminuição de dívida que ocorrerá a par de um reforço significativo dos mecanismos de monitorização e acompanhamento da execução orçamental das entidades do SNS mediante a criação de uma unidade de análise orçamental. Essa unidade de análise orçamental será tal task force de intervenção referida na apresentação dos casos de controle de dívida? Pois, podemos ter uma visão otimista, que sim, poderá vir a ter esse papel. Ou podemos ter uma visão pessimista, que é, se diz unidade de análise orçamental e faz acompanhamento da execução orçamental, então não vai apenas verificar se estão a gastar ou se não estão a gastar e não vai interferir diretamente na gestão e, nesse caso, não teria esse papel de intervenção na gestão. O que eu estou a falar não é simplesmente ver se a dívida daquele hospital está a descer ou está a subir. Isso não é preciso muito para monitorizar. Os números são recolhidos com fiabilidade pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças, até são publicados com desfazamento, eles terão os números mais cedo, mas conhecer os números não será o problema. A questão é o que é que se faz quando se observa essas tendências ou sair de uma tendência histórica. Nesse caso, não estou a ver que esta unidade de análise orçamental seja uma unidade de intervenção de gestão. Portanto, poderá não ter esse papel. Eu gostaria que houvesse alguma unidade que tivesse esse papel. Pelo título desta, não parece que seja esta unidade, mas posso estar enganado. Espero que esteja enganado. Faria sentido, agora, Gonçalo Boavida, faria sentido pensar numa UTAU para a dívida na saúde, isto é, uma unidade técnica independente de acompanhamento da dívida na saúde que tivesse acesso aos dados necessários para reportar oficialmente e fielmente ao decisor político? Sim, não. A resposta é como a resposta anterior. O que eu preciso é de uma task force de intervenção de gestão. O que eu preciso é de um conjunto de 10 pessoas que saibam da gestão hospitalar e que num hospital que esteja a sair da rota de uma forma assinalável e num preço que está a retomar, eu mando para lá essa equipa de 10 pessoas que vão acompanhar a gestão e vão dizer, não, tem que ser mudado isto, tem que ser mudado aquilo. Isto não é mudar a gestão, pelo menos numa primeira fase, é ter uma equipa de apoio especializada e, obviamente, se o problema se manter, tem que se pensar em mudar a equipa de gestão desse hospital. Não excluiria essa solução também. Mas esta equipa que eu estou a falar é uma unidade operacional de gestão, de ir lá ver, não é apenas reportar ao decisor político. Eu acho que as estatísticas oficiais que nós temos são relativamente fiáveis e razoáveis. Portanto, eu acho que essa parte eu não teria problemas, não sinto que seja um problema aí, ter os números. Isto eu tenho confiança nos números que são publicados. Cost Improvement Program, pergunta seguinte, Bruno. Como vi a hipótese de implementar o Cost Improvement Programs como monitor que começou a fazer nos trusts do NHS em tempos. De certa forma, aquela unidade que eu estava a falar agora tem um pouco esse papel de Cost Improvement Program de emergência. Okay?
É evidente que termos programas de cost improvement, como houve com Inglaterra, faz sentido e faz parte do acompanhamento que eventualmente a CSS deve fazer dos hospitais, ou quem quer que tenha que fazer o acompanhamento, faça. Eu aqui estaria mais preocupado com intervenções mais de emergência, independentemente da relevância de ter esses mecanismos de melhoria contínua, que também concordo que são importantes e devem estar presentes. Mas a minha solução é mais mesmo qual é a solução de emergência, o que é o INEM orçamental ou INEM de gestão, melhor dizendo, tudo aqui nos hospitais. Helena Rodrigues pergunta, sabendo que mais de 50% dos hospitais afirmam utilizar, nunca, raramente ou às vezes, a informação gerada pela contabilidade analítica para a elaboração de orçamentos, comparação de custos reais com os previsionais ou até mesmo para a mensuração de eficiência, não será falta de utilização de um sistema de custeio mais preciso, adequado e generalizado, um dos fatores para a dificuldade de pagamentos verdadeiros? Sim, certamente. Não só a falta de um sistema de informação mais adequado, como provavelmente até a própria treino na utilização desse instrumento para decisões de gestão. Isso precisa de ser criado. Agora, não me parece que seja uma coisa que se consiga resolver apenas com um normativo dizer vai-se criar e tem-se de fazer. Tem que ser as próprias unidades a sentir a importância de fazerem isso e avançar nesse sentido. Eu lembro-me que quando houve o memorando da Troika em 2011, uma das coisas que estava prevista era mudar todo o sistema de informação dos hospitais e ter essa contabilidade analítica. Foi o tipo de coisas que depois desapareceu rapidamente e não se criou. Mas, mesmo não tendo neste momento essa contabilidade analítica em todos os hospitais para fazer isso, em alguns hospitais em que já existem sistemas relativamente sofisticados para essa contabilidade, alguma dessa informação poderia ser partilhada como referência e ser utilizada. Mas, mais uma vez, não me parece que seja uma coisa que possa ser feita centralmente a ditar o que é que cada um tem que fazer, mas terá que ser cada unidade a gerir-se e a perceber onde é que vai buscar o apoio, a informação ou os mecanismos que lhe permitam fazer uma melhor utilização do sistema que tem. Ou seja, estamos a precisar, e isso fica um desafio para a APAC, eu acho que está consciente disso, de repensar, ou ajudar a pensar como é que pode ser a melhor utilização possível das informações que se têm hoje, primeiro passo. Segundo passo, qual é os sistemas de informação que se deveria ter que serão úteis para a gestão hospitalar e que podem ser diferentes consoante as unidades hospitalares. Não? O Licínio Carvalho, volta a ter uma outra pergunta. A regularização das dívidas sem critério salva a atividade das mesmas, sob comprovação da ausência de planeamento e, em particular, do seu instrumento essencial ao orçamento. O valor das regularizações devia ser acomodado e incluído na atuação global dos hospitais, tornando mais real a função orçamental. Estamos de acordo. É um comentário com o qual eu concordo. E o Felipe Ribeiro, a reorganização de todo o sistema de saúde tem sido um projeto inacabado. Criar centrais de compras que ainda não realizam todas as compras, feitos os pagamentos, em se criam estruturas paralelas, mantendo genericamente os recursos humanos que existem para ser feitos nos hospitais parece ser redundante. Centralizarmos a função de compras não poderá ser o elemento de controle e de responsabilização que está a faltar. Não. Centralizar compras tem vantagens também, pode ter desvantagens no sentido em que uma centralização pode não corresponder depois às necessidades específicas de cada unidade e, portanto, poderá haver sempre necessidade de ter alguma gestão local, mas não me parece que o que se pudesse poupar em termos de ter uma centralização de compras viesse a resolver o sistema de dívidas. Tanto mais que se o sistema de criação de pagamentos em atraso que existe neste momento é, a meu ver, uma válvula de escape para a pressão de um orçamento que será mais ou menos irrealista consoante os casos, então se eu conseguir poupar algum dinheiro deste lado, eu vou ter, não significa que eu não esteja depois a decidir fazer outras coisas no hospital que me permitam na mesma aproveitar essa folga ou essa válvula de escape que existe. E, portanto, não parece que seja uma questão de reduzir preços nas compras que se tem. Obviamente que ajuda e que alguma centralização pode ser útil. Não parece que seja a chave para resolver o problema. Gonçalo, boa vida, novo comentário. Dados existem, mas se não houver pressão no decisor político via dados e pessoa líder, que lembra a figura de Teodora Cardoso, por exemplo, será mais difícil atuar sobre o orçamento de Estado, via governo e via grupos parlamentares proponentes. Sim, é verdade, mas eu aqui não negligenciava a importância da gestão. Isto é, como eu já referi anteriormente, uma espécie de tenaz. É preciso a medida mais macro dos orçamentos serem razoáveis, e daí essa parte que é referida de ter orçamentos que são aprovados no Orçamento de Estado com verbos para
para os hospitais que são aprovados no Parlamento poder ser mais realista e implicar estes atores políticos, sim, mas depois é preciso saber o que é que se passa ao nível das unidades. E ou não saber, ou deixar que elas se organizem, na verdade, mas é preciso acompanhar o resultado dessa gestão. E essa parte é mais micro, é mais dentro das próprias unidades, é mais lógica ter a tal task force de intervenção. Em termos de instrumentos macro, há um instrumento macro que me parece que seria interessante ter no Ministério da Saúde e que nunca ninguém outra vez aqui significa decisores políticos, teve vontade ou poder de fazer, que é criar um orçamento do Serviço Nacional de Saúde que seja publicado ou disponibilizado ao mesmo tempo do Orçamento de Estado. Porque nós, quando olhamos para o Orçamento de Estado, o Serviço Nacional de Saúde é uma linha de transferência do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde. E nós não sabemos depois como é que isso se distribui, quais são as opções tomadas. E, portanto, esse seria provavelmente um bom instrumento também para perceber quais são as opções e saber também quais são os compromissos de contratos internos dentro do Ministério da Saúde entre hospitais e a CSS ou o Ministério da Defesa. Rogério Gaspar, como compatibilizar a necessidade de intervenção coerente, global e sincronizada com descentralização, autonomia e responsabilização? Bom, aqui não é preciso reinventar muito, pode-se recuperar uma ideia já lançada há um par de anos pelo Orlando Caliço, que é um conhecedor do processo orçamental e que teve um texto sobre isso nos volumes de uma série de conferências que foi feita, que se chamava Seixas da Reforma, foi uma iniciativa conjunta da Gulbenkian, do Banco de Portugal e do Conselho de Finanças Públicas, onde ele basicamente advogava que conforme os resultados apresentados pela gestão fossem sendo bons, fossem sendo melhores, aumentaria a própria autonomia que essa unidade teria. Ele falava nisto em geral de unidades orçamentais, mas a ideia é perfeitamente aplicável aos hospitais. E, portanto, aqui a intervenção coerente é dar autonomia com responsabilização e aceitar a descentralização. O problema da descentralização é sempre eu saber o que faço quando alguma coisa sai fora dos carris. E esse é o nosso problema principal nesta questão das dívidas. Eu posso dar mais descentralização, posso dar mais autonomia, mas como é que eu responsabilizo? Porque, enquanto que noutros sítios eu posso dizer que eventualmente posso fechar, aqui o fechar não pode ser fechar portas, não é? O fechar terá que ter uma conotação diferente, pode ser uma mudança de gestão, pode ser alguma penalização dos recursos humanos ou outro tipo de penalização salarial, ou outro tipo qualquer de medidas que corresponsabilize todos os que trabalham nessa unidade. Mas eu não tenho uma resposta clara sobre o que é aceitável e gerível em termos de descentralizar e responsabilizar simultaneamente. Mas aí tem que ser feito, porque é impossível pensar que será centralizadamente no Ministério da Saúde que se conseguirá gerir todas as unidades hospitalares. E, portanto, a questão da descentralização não se coloca, a questão é como é que nós casamos a autonomia e responsabilização nisso e de uma forma que seja uma intervenção coerente. Como eu digo, a ideia de ter uma task force parece-me que é coerente, é global no sentido que é para todos e é sincronizada com a autonomia e responsabilização no sentido em que quando as coisas estão a sair fora do caminho eu posso interferir nessa autonomia, mas não igual para todos, só naqueles que libertem o sinal de alerta. Portanto, acho que sim, que até se pode compatibilizar dessa forma. E não temos mais perguntas. Verdade, Pedro. Deixa-me só, para já treinas a fundo, também estamos perto do nosso tempo, portanto podemos avançar para o encerramento. Antes de mais, muito obrigado, Pedro, pela disponibilidade da apresentação e não só da apresentação, também de responder a todas estas perguntas, que não é todo fácil em direto. Queria fazer-te temos aqui só uma pergunta final, salvo erro, não sei se já temos um bocadinho de tempo. Sim, qual foi a pergunta? Onde é que apareceu? Qual é a pergunta final? Está na Q&A. Considera que há uma ausência de accountability? João Fragoso. Sim, honestamente acho que sim. Não há, e há falta de accountability a dois níveis. Há uma falta de accountability do Ministério da Saúde perante a parte que é sistémica destas dívidas,
e não é clara qual é a accountability de cada hospital face à forma como gera e como deixa crescer os seus pagamentos em atraso. Pelo menos não é pública qual é a accountability que é feita. E, portanto, há sempre, ou a nível mais macro do Ministério, ou a nível mais micro dos hospitais, claramente há alguma falta de accountability para se perceber o que é que está a passar aqui. Accountability, eu não estou aqui a falar em accountability no sentido manchete do Correio da Manhã, não é? Mas de haver análises que sejam, ou apreciações que sejam de caráter técnico, que permitam perceber ou justificar as evoluções e tomar as decisões sobre isso. Portanto, sim, eu diria que seria bom alguns mecanismos de accountability que podiam ser ligados também a essa lógica de, consoante se consiga mostrar melhor capacidade de gestão, se deverá ter maior autonomia dessa própria gestão, não? Bem, obrigado, Pedro. Já estamos a aproximar-nos do fim. Obrigadíssimo pela essa disponibilidade. Em nome da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, também agradecer a todos os participantes, que foram mais de 60 que nos acompanharam durante esta hora. O próximo terça-feira vai ser no dia 6 de março, portanto, a primeira terça-feira de cada mês. E também existirão, dar nota que existem várias atividades da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares até lá, como o Caminho dos Hospitais em Gaia, que irá apresentar também uma área de boas práticas na gestão hospitalar. E depois também as conferências de valor APA em Viseu, 16 e 17 de março, também tem um tema muito interessante, que é da gestão do serviço de urgência, que é um tema muito atual. Portanto, a todos, muito obrigado por estarem connosco, principalmente ao Pedro. Então, até próximo dia 6 de março, em breve anunciaremos ou será surpresa o próximo orador. E obrigado, Pedro, por participares nesta primeira edição. Muito obrigado. Obrigado por ser a cobaia da experiência. Do meu lado, parece-me que correu bem, mas depois vocês dirão se gostaram da experiência. Obrigado. Muito obrigado a todos, então. Bom dia. Um abraço.